Fala aí, gente boa! Esse aqui é mais um vídeo do Casa do Alfredo Nintendo Games. É isso aí. Voltei, gente. Eu postei um vídeo no último dia de 2025, né? Voltando, né? Ao canal. Eu sei, eu falei que eu não ia voltar, mas eu voltei. Mas é que tá. A proposta agora, né? Vou direto ao ponto. A proposta agora é divulgar o meu livro, gente. Eu estou escrevendo um livro. Sem enrolaçãozinha. Vamos direto ao ponto. Eu comecei a escrever esse livro. Esse livro se chama A Lenda de Lee. Eu comecei a escrever esse livro em 2013 ou 2014. Eu acho que foi 2014 que eu comecei a escrever. Esse livro ele começou como uma piada, sabe? Eu tava entediado e eu comecei a escrever um monte de baboseira engraçada e mandei pros meus amigos e eles adoraram, porque, enfim, não era pra ser um negócio sério. E aí eu comecei a levar a sério depois de um tempo. E eu fui escrevendo, até que eu fiz 300 capítulos desse livro. Pois é, isso aconteceu. Só que esse livro, ele começou sem um planejamento, né? Sem nada. Ele começou do nada e foi pra onde, sabe lá pra onde que foi, sabe? Ficou um negócio completamente sem planejamento, sem organização. Eu só fui escrevendo e foda-se, sabe? E isso me incomodou, porque eu tava querendo, a partir de um certo ponto, né? Eu tava querendo realmente fazer uma história séria, né? Então, o que eu fiz nesse livro? Eu comecei com um bando de baboseira nos primeiros capítulos, depois eu disse que, foi tudo um sonho, foi tudo uma ilusão, e agora começa a história séria, né? E aí, ainda assim, mesmo eu usando esse artifício, né, de que foi tudo um sonho, foi tudo uma ilusão e não sei o quê, e agora começa a seriedade, foi ainda desorganizado, foi ainda sem planejamento, enfim, eu era jovem, né? Bom, ainda sou, mas eu era mais jovem, né? Na época eu tinha 19 anos ainda, e eu não sabia escrever direito, enfim, não tinha prática, né? E o que aconteceu? Depois de 300 capítulos escritos, eu parei de escrever, eu desanimei e parei de escrever, né? E aí eu deixei a história parada. Os mais antigos podem até lembrar, lá em 2020, que eu comecei um canal novo. Eu cheguei a ter 50 inscritos nesse canal e eu fazia tipo um audiobook nesse canal, né? Baseado nessa história. Só que eu desanimei porque a história tava cheia de furos, enfim. Aí eu falei, mano, essa porra não vai dar certo. Dropei a história. 5 anos depois, início de 2025, janeiro de 2025, sendo mais preciso, eu olhei e falei, cara, eu vou reescrever essa história. Só que agora organizada, né? Fazendo as mudanças necessárias. E inicialmente o que eu fiz? Eu segui o princípio que todo escritor precisa seguir. Eu criei um resumo dessa história, né? Isso é crucial. Então eu criei o início, eu criei o durante, eu criei o depois, eu criei o fim da história, né? Então eu já sei como a história vai começar, eu já sei como ela vai terminar. Isso é muito importante para qualquer obra. Qualquer obra. Você saber o início, o durante e o depois dessa obra. E após criar esse resumo, foi um resumo bem longo, mesmo muito resumido, foi um resumo muito longo, eu já tinha a estrutura, né, dessa história. E aí eu comecei a escrever, né? E escrevi já o primeiro livro inteiro. A ideia é que essa história seja dividida em 4 livros, ou seja, uma tetralogia, né? E o primeiro livro se chama A Lenda de Lee, O Resgate e a Vingança. O primeiro livro se chama isso aí. Eu já comecei a escrever o segundo livro, inclusive cheguei até a metade dele, ou até mais. Só que o que acontece? Eu acho que a história ela tem que ser contada, ela tem que ser escrita por camadas, né? Então, quanto mais você refinar a sua escrita, melhor. Eu funciono dessa forma. Eu fiz um resumo, depois eu escrevi o primeiro livro inteiro e agora eu estou refinando capítulo por capítulo, né? Então eu já tenho toda a estrutura do primeiro livro montada. O que eu estou fazendo agora é refinar, né? No link aí na descrição, ou talvez nos comentários, ou os dois, vai ter um link para vocês acessarem essa história de graça, né? Eu deixei disponível 5 capítulos, os 5 primeiros capítulos, vai ter um prólogo e os 5 primeiros capítulos, e eu gostaria muito que vocês dessem uma chance a essa história, cara, porque
Cara, são 12 anos desenvolvendo isso. São 12 anos. Assim, essa versão 2.0 da história eu comecei ano passado, né? E eu passei 2025 inteiro dedicando meu tempo livre a isso. Sim, tempo livre, porque eu não ganhei um centavo escrevendo esse livro, né? Foi durante meu tempo livre. Então, foi um processo. Foi um processo cansativo, mas muito divertido e muito empolgante. Eu amo escrever essa história, eu sou apaixonado por essa história. Mas enfim, vamos tentar falar agora, né, um pouco da história em si, né? Porque eu falei da estrutura e tal, mas não falei, né, sobre o que é essa história, né? Então vamos lá. A história, aí eu deixei uns pontos aqui no bloco de notas, né, pra me ajudar. Então vamos lá. A história gira em torno do reino de Uental e é uma pessoa querendo destruir esse reino. Perfeito. Isso. Não vou falar mais nada. É isso. O reino principal da história se chama Reino de Uental. E é um reino onde os protagonistas, no plural, não o protagonista, os protagonistas, que isso é outra coisa também importante. A minha história não tem um único protagonista. Ela tem vários protagonistas. Não são dezenas, não. É uma meia dúzia ali de personagens principais. Eu não gosto da ideia de existir um protagonista, por mais que isso seja muito estranho, né? A princípio, eu acho que é uma ideia inovadora e eu gosto de inovar. Eu acho que é interessante uma história que não tenha protagonistas. E eu me inspirei num jogo chamado Octopath Traveler, que é um jogo que fez um baita sucesso e não tem um único protagonista. Ele tem 8 protagonistas. E a história ela é maravilhosa, na minha opinião. Pra quem jogou, vai entender o que eu tô falando. Então, eu acho que é assim possível um livro não ter um único protagonista. E essa é a proposta do meu. Vamos lá. Assim, a história gira em torno do reino de Uental e há uma pessoa querendo destruir esse reino. O problema é que essa pessoa guarda um mistério. Não vou falar nada, obviamente, é spoiler, mas enfim, fica aí essa base aí, né, do início da história. Outro ponto interessante, a geografia e a natureza do planeta são diferentes do planeta Terra que conhecemos. Então, conforme vocês forem lendo essa história, vocês vão entender que é bem diferente mesmo do planeta Terra, então não se baseiem no planeta Terra. Bom, não totalmente. Pode se basear um pouquinho. Nesse mundo existem seres humanos, existem orcs, existem os animais que conhecemos na Terra. Alguns não, outros sim. Existem monstros, existem dragões, existem gigantes, existem fadas. Então, é meio que baseado em Zelda, Terra-média, Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa mais medieval, tá? Mas esperem novidades. Apesar de tudo que eu ter falado até agora ser meio clichê, né? Eu concordo. Não é clichê. A história tenta sair o máximo possível do clichê, tá? Eu meio que tô tentando pôr um shonen dentro de um livro, o que é muito difícil. É bem difícil fazer isso, mas é a minha intenção, tá? Eu tô me esforçando bastante para isso. Eu passei anos estudando sobre isso, exatamente porque eu tenho o sonho de publicar essa tetralogia, né, de livros, começando pelo A Lenda de Lee e O Resgate e a Vingança, né, que é onde começa toda a história, né? Não na linha temporal, mas é onde eu decidi começar a minha história. Toda a estrutura da história, né, além do resumo, eu criei mapas, eu criei uma linha do tempo, que eu acho que isso é essencial para o próprio autor não se perder, né, que é uma coisa que eu me perdi na primeira versão da história. Então eu criei uma linha do tempo que eu acho que é crucial, é muito importante uma linha do tempo. Então eu criei lá do ano 0 até o ano 1620, que é onde começa a história, tá? E é isso. Então agora vamos falar dos reinos da história, né? Aqui eu não anotei, mas eu lembro de cor. Mas tem até um mapinha aqui pra eu me situar. Um instantinho. Eu não vou mostrar esse mapa ainda, porque ele tá incompleto, tá bom, gente? Mas eu fiz uma base aqui no Paint mesmo, só pra ter uma noção, mas esse não é um mapa oficial. Eu vou botar aí na tela pra vocês, pra gente acompanhar junto. Então vamos lá. Tem o reino de Uental, que fica ali no topo, que é o reino onde os protagonistas residem. Tem o reino de Abudra, que é o reino do deserto. Tem o reino de Ragnarok, que é o reino onde os gigantes habitam. Não todos os gigantes, mas a maioria deles. Tem o reino de Shantrion, que fica logo ao sul de Uental, que é o reino onde as fadas habitam e é onde fica uma grande árvore misteriosa. Existe o reino de Tontos, que é onde o Papa reside.
Existe o reino de Liberos, que é um reino mais focado em desenvolvimento tecnológico. É só isso que eu posso falar por enquanto. E existe um reino que é bem intuitivo. É o reino de Congelete. É o reino do gelo. É o reino do gelo, acho que tá bem óbvio, né? E existe o reino de Esperanto, você pode ver, contornando tudo aí, que é um reino que tá tentando dominar o mundo, basicamente, né? O líder desse reino, ou o rei desse reino, se chama Adonik Esperantum, e a princípio ele pode ser considerado como o antagonista principal da história. Não é spoiler eu dizer isso, logo no início já fica bem óbvio. Então vamos lá, só para não confundir muito. São 8 reinos ao todo, só que um desses 8 reinos está dominando os outros reinos, né? Está se sobrepondo, ele está querendo dominar, está querendo controlar, né? Por meio da força, né? Esses reinos. Então, o reino de Chantran, o reino de Tontos, o reino de Abudra, o reino de Libras, o reino de Congelete, esses 5 reinos foram dominados pelo reino de Esperantum. É uma ditadura, né? Eles estão impondo à força isso. Os 2 únicos reinos que não foram dominados, que inclusive são reinos parceiros, são reinos amigos, são o reino de Uental e o reino de Ragnarok. O reino de Ragnarok, como eu já disse, é o reino dos gigantes, e o reino de Uental é o reino onde vivem humanos, que são, entre eles, estão inclusos os protagonistas, né? Que é onde a história vai girar em torno durante muito tempo, tá? O primeiro livro, inclusive, se passa basicamente inteiro em Uental, né? Passa um pouquinho ali em Ragnarok, mostra um pouquinho dos outros reinos também, mas 90% da história do primeiro livro se passa em Uental, né? A partir do segundo que começa a explorar mais, com mais riqueza de detalhes, os outros reinos. Mas eu acho que é isso que eu tenho para dizer, gente. Ah, sim, agora vamos falar, né? Do Apoia-se. Então, gente, eu vou ser bem franco com vocês. Comecei esse canal em 2011. De 2011 até agora, eu nunca pedi nada a vocês. O máximo que eu pedi foi, dá like nos vídeos. Tudo que eu fiz pra vocês até agora foi 100% de graça. Então, eu não fico com vergonha de pedir isso pra vocês, porque é uma parada que eu passei o ano de 2025 inteiro fazendo, e eu tenho muito orgulho dessa história. E eu quero sim publicar esses livros, eu quero que vocês cheguem um dia na livraria e esteja lá, na estante, A Lenda de Lee, O Resgate e a Vingança. Cara, se isso acontecer um dia, eu acho que eu vou chorar de tanta emoção. Sério, eu realmente amo muito a minha história. Eu dediquei muito do meu tempo nessa história ao longo do ano de 2025 inteiro. Estou dedicando de novo agora em 2026. Quero continuar me dedicando em 2027 e 2028. E é por isso que eu criei um Apoia-se. Eu criei um Apoia-se porque eu quero apoio. Tanto moral quanto financeiro. Sem hipocrisia. E tempo é dinheiro. E isso aí ajudaria bastante a me dedicar de verdade a essa história. Então, obviamente o Apoia-se vai ter uma recompensa, né? Enquanto eu não publico oficialmente esse livro, a minha intenção é semanalmente publicar capítulos novos, né? Que ficariam disponíveis para quem estiver, né? Apoiando lá no Apoia-se, né? E é um valor de R$5 por mês, gente. Isso dá 60 conto por ano, sabe? É um valor bem insignificante para quem for assinar. Mas vai ser muito significante para mim. Vai me ajudar bastante, sabe? Então, quem puder, quem tiver realmente condição de me ajudar, eu realmente peço do fundo do coração que me ajude. De verdade, gente. Vocês vão realmente me ajudar muito se vocês fizerem isso. Eu quero muito publicar essa tetralogia. E, sinceramente, vocês fazendo isso, vocês vão agilizar muito esse processo, sabe? Porque eu vou ter mais tempo para me dedicar a essa história. Com uma ajuda necessária, sabe? Então, é isso, eu não sei quanto que eu vou conseguir, mas qualquer um que estiver disposto a me ajudar, se você ler, eu vou deixar, né, como eu falei, 5 capítulos de graça lá, né, pra quem quiser, com um prólogo, né, vai ter um prólogo e 5 capítulos iniciais. Então, quem quiser dar uma chance, lê a história. E se você gostar, se você achar, pô, isso aqui tem futuro, isso aqui tá maneiro e tal. Apesar de que 5 capítulos é muito pouco, na minha opinião, porque os 5 capítulos eles são pequenos, eles não são grandes, como num livro, né? Um livro normal. Eu gosto de fazer capítulos menores. Depois, mais pra frente, talvez eu explique por que eu prefiro assim. Dê uma chance ao Caraldinho aqui. Por favor, se você é fã do canal, se você se divertia com as minhas histórias e tal, se você gosta, se você acredita na minha criatividade,
se você acha que esse livro vai ter um potencial de verdade, você confia em mim, você me conhece, dê uma chance a ele, por favor. E me ajude lá no Apoia-se. São R$5 só por mês. Eu gostaria de dizer que eu não estou usando inteligência artificial para escrever esse livro. Eu sou contra isso, tá? Quem quiser usar, eu quero usar contigo. Eu não gosto, né? Eu gosto de escrever como todo mundo escrevia livro antes de existir isso, né? Para mim não tem necessidade nenhuma. Eu confio na minha criatividade, eu confio nos meus estudos, certo? Então eu não uso inteligência artificial nem nada do tipo. Eu estou escrevendo 100% sozinho. Eu estou fazendo os mapas usando programas, né? O mapa Mundi e o mapa dos reinos eu estou usando um programa famoso chamado Incarnate. O mapa das cidades eu estou usando Canva of the Kings, que achei esse programa excelente. Enfim, eu estou realmente me dedicando, como vocês podem ver, bastante a essa história. Além do livro, tem uma enciclopédia que eu estou fazendo aos pouquinhos. Tem mapas, alguns deles eu quero incluir no livro, como gravuras mesmo, dentro do livro. Tem uma linha do tempo, tem uma ficha dos personagens que vai estar dentro da enciclopédia futuramente. Que tem até tipo sanguíneo do personagem, tem tudo, tem idade, altura, tem tudo. É uma parada assim que eu tô realmente dedicando de corpo e alma, sabe? Eu tô fazendo com muito carinho tudo isso. É um mundo imaginário muito legal. Na história, eu acho que eu esqueci de falar isso, né? Só pra complementar o final. Eu faço muitas críticas, né, ao mundo real, mesmo que aquele mundo não seja o mundo real. Eu uso esse mundo fantasioso pra dar umas alfinetadas, né? Enfim, vocês vão descobrir lendo, né? É isso, por favor, divulgue isso para sua família, para seus amigos, qualquer pessoa que você conheça que seja um leitor assíduo, que goste de ler, né? Eu acho que a gente vive numa época meio tenebrosa, na minha opinião, né? Onde todo mundo fica o tempo todo olhando pro celular e vendo Reels no Instagram e TikTok e sei lá o que, e querem tudo rápido, tudo muito agilizado, e elas acabam esquecendo de dar uma acalmada e pegar um livro e fazer uma leitura, né? Tá tudo muito acelerado, as pessoas estão muito viciadas em dopamina, e eu acho que uma boa leitura ajuda muito, agrega muito a um cidadão, principalmente no Brasil. Então, exerçam a leitura, exerçam, leiam mais, sério, é importante, tá? Vocês vão realmente ser um diferencial na nossa sociedade. E eu falo isso como uma pessoa mais velha, né? A maioria dos meus inscritos são mais jovens que eu, né? São pelo menos 5, 6 anos mais jovens que eu. A maioria tem pelo menos uns 10 anos a menos que eu de idade, né? Então, eu tenho 32. Acredito que a maioria das pessoas que estão acompanhando aí devem ter em torno de 22 a 25 anos de idade, né? Eu falo por experiência própria, cara. Evitem ao máximo rede social. Saiam mais de casa e leiam mais livros, tá? E de preferência leiam o livro da Lena de Lee, tá bom? Leiam meu livro. Divulguem meu livro. Me ajudam a apoiar-se. Tamo junto. A propósito, esse canal, o foco desse canal vai ser a Lena de Lee, tá, gente? Eu espero que vocês me apoiem. Eu farei mais vídeos falando, né? Esse aqui foi o primeiro de muitos, se Deus quiser. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Espero que tenham assistido até o final. Se você assistiu até o fim, ou se você pelo menos ouviu até o fim, né? Que muita gente só escuta, e eu entendo, eu faço a mesma coisa. Comenta aí. Uma piada interna do canal, deixa eu pensar. Comenta aí. Ih, não tô contente. Pronto. Caraca, bons tempos. Valeu, gente, abraço. E eu descumpri, eu me despedi do canal, eu sei, eu voltei. Mas voltei diferente, né? A proposta é outra, né? Dá pra gente passar um pano, dá. Mas sério, eu falei muito sério o vídeo inteiro, eu precisei dar um surtinho agora, né? Só pra voltar às origens, né? Beijo.